E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos lá, vamos começar o nosso Momento CFP. Momento no qual a gente conversa sobre o que normalmente cai na prova, pontos importantes, como você deve se preparar e assim por diante, tá bom? Então vamos que vamos. Fala aí, Rodrigão, tudo certo aí, cara? Muito calor aí em Goiânia. Aqui hoje em São Paulo tá quente, meu amigo, tá quente. O cara chega zoando, né? Vamos lá, Rodrigão. Não vou bater de volta que eu tô muito feliz, meu amigo. Eu tô muito feliz porque é só alegria no mercado, eu opero bolsa extensivamente e boa hoje, né? Bons sinais aí, boas perspectivas. Professor Eduardo Tavares, Que? muito animado também, está bem animado hoje. Vamos logo, vai. E aí, tudo certo? Beleza, e por aí? Tudo bem? Muito bom. Viu as notícias? Quais? Bom, Biden eleito, primeira, né? Biden vi, Segunda, a todos viram, vacina. né? Também vi. 90% de eficácia. Dá uma olhada aqui na telinha. Dá uma olhada na telinha. Santander subindo 7,14. Bradesco subindo 6,54. Itaú com uma alta de 7,20. Smiles batendo quase 10%. E Renner, que o mercado não tinha gostado dos resultados, reavaliou e sobe mais de 11%, meu caro. Não é interessante? Dane. Pelo jeito, você não está forte em bolsa. Não. Você estaria vendido em bolsa por isso? Seu Não, também desânimo? não. Também não. Professor, deixa de coisas que não caem no CFP, vamos falar de CFP, tá certo? Quem tá enrolando é você. Olá, então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre debêntures. Na verdade, nós vamos conversar sobre títulos corporativos que são emitidos por empresas que não bancos, né? Não financeiras, né? Então nós vamos falar basicamente de debêntures e de nota promissória, tá certo? Nota promissória praticamente não cai na prova. O que você tem que lembrar é que quando uma instituição, uma empresa, ela emite uma nota promissória, também chamada de commercial paper, o vencimento da nota promissória ele é inferior a um ano, tá certo? Então é isso que a gente tem que lembrar. E a debênture ela tem um vencimento superior a um ano, legal? Então, se você lembrar disso, não sobra mais nada, pelo menos até hoje, que a gente tem visto sobre nota promissória. Sobre debênture, o pessoal sofistica um pouquinho mais, né? Lembra que a debênture é um belo veículo para se captar recursos, porque é um veículo de desintermediação financeira. Quando uma empresa vai lá e emite uma debênture e capta recursos, ela não está precisando recorrer a um empréstimo bancário, ela vai direto no mercado de capitais. Então tende a ser uma operação mais barata, até porque ela é pulverizada, então tem vários investidores que têm esse interesse em aplicar os seus recursos a taxas mais gordinhas, principalmente com a Selic baixa do jeito que está e que nós esperamos que continue, embora eu tenha poucas esperanças a esse respeito, tá certo? Muito bom. Então, o que acontece aí na prática, né? Você tem a emissão de debêntures, né? Essa taxa, ela pode ser taxa pré, pode ser percentual do CDI, pode ser uma taxinha mais 100% do CDI ou 100% da Selic, então pode ter uma taxa pré junto com a indexação ao Selic, pode ser indexada a IPCA, a IGPM, então tem várias modalidades e, portanto, vários indexadores. Beleza? Uhum. Sabe o que cai na prova? Isso aqui, ó. Uhum. Tipos de garantia, ok? Então você precisa conhecer isso aqui, né? Então, basicamente, a gente tem quatro principais aqui, as chamadas garantia real, garantia flutuante, garantia quirografária ou garantia subordinada, né? O que é cada uma delas, É né? o Então, vamos refluxo lá. do Kisuko. Como é que é? É o refluxo do Kisuko. Quirografária? Não, é um mnemônico para lembrar de todas elas. Real, flutuante, quirografária e subordinada. Tavares, você é um gênio. Olha só, refluxo do Kisuko. Real, flutuante de refluxo, que suco de quirografária e subordinada. Muito interessante. Oh yeah. Muito E, nojento também, mas funciona. pois é, você sabia que uma boa porcentagem da população brasileira sofre de refluxo?
É verdade. E de calvície também. Um dos motivos das pessoas sofrerem de refluxo está ligado à obesidade e outras causas também, né? Pode ser um problema na válvula. Não é disso a live, né? Foi mal, desculpa. Vamos lá. Garantia real, professor Eduardo Tavares. Sabe o que é uma garantia real? É quando você faz uma emissão e existem bens da companhia que garantem aquela emissão. Então, se a empresa ficar sem caixa para pagar, pode-se liquidar alguns bens daquela companhia, vender, levantar dinheiro e pagar os debenturistas. Isso é uma garantia real, tá certo? Então, a taxa é menor, né, dessa debênture, porque né, ela é mais segura, né? Exatamente, perfeito. Então, se você tem uma garantia real e aqueles bens não podem ser vendidos porque eles estão garantindo uma operação, o investidor, o cara que compra essa debênture, ele está correndo um risco menor, porque sempre uma garantia real, ela dá uma diminuição no risco. É a mesma coisa quando você toma um financiamento imobiliário de longo prazo. As pessoas confundem. Tem gente que diz, financiamento de longo prazo é mais barato. Não, é mais caro. Contudo, um financiamento que é garantido por um bem como um imóvel, ele acaba tendo uma taxa mais baixa. É a mesma coisa aqui no caso da debênture com garantia real. Tá certo? Isso aí. Muito bem. Só que se você não pagar, vão lá e tomam o seu imóvel. Né? Tem esse contra aí. Então, é exatamente por isso que é mais barato, né? Porque o risco da instituição é menor. No caso do flutuante, né, da garantia flutuante, é como se fosse a garantia real, mas você não designa bens específicos, né? Você tem um conjunto de bens que pode ser utilizado, tá certo? E com isso, o risco ele é um pouco maior, porque você teria que fazer uma auditoria daqueles bens, do valor, aquela história toda. Então, você tem a garantia real, que é a garantia mais forte e, portanto, o risco mais baixo. Aí você tem a garantia flutuante, que é a segunda mais forte, o risco um pouquinho maior. Aí depois vem a garantia quirografária, do Quisuco, né? O que é a quirografária? É uma sem garantia, na verdade, né? Quando a gente fala de uma operação que entra o credor, né? Aquele cara que comprou a debênture, se houver liquidação judicial, extrajudicial, esse cara vai entrar com o mesmo privilégio que qualquer outro credor. Tá? Exato. Então a quirografária é aquela famosa não cheira nem fede. Tá certo? Don't smell, don't stink. Pois é. E aí, faltou a gente falar do suco, né? Que suco? Que de quirografária, suco. Então, refluxo do que suco. Faltou a subordinada. Você gostou dessa. Amei. Professor Tavares. Eu inventei agora. Subordinada. Porque continua, né? Vai ficar toda a tarde inteira, assim. Presta atenção aqui, careca. Subordinada, tá certo? Nossa, perdeu o respeito. Subordinada. Pessoal, o que é subordinada? É que está subordinada, está abaixo das demais, né? Então, se é uma emissão com garantia subordinada, sabe o que acontece? Se você tiver uma liquidação judicial, você entra como último credor, porque é uma dívida subordinada às demais e, portanto, é aquela que tem maior risco de todas, tá bom? Muito bem. Tem um outro tipo de garantia que eu sei que o senhor gosta muito, que é a garantia fidejussória, né? O nome é bonito, né? Fidejussória, né? Se você já tem filho, já passou a época, não vai ter mais, aí não deu. Mas se você ainda vai ter uma filhinha, fidejussória seria um nome interessante. Então é uma fiança prestada pelos acionistas controladores ou de uma empresa ligada ao grupo, tá? Então, quando a pessoa, né, ela vai lá e ela dá a fiança na PF, né, na pessoa física, ou então um outro grupo na PJ, ela vai lá e assina uma carta fiança, ela está fazendo uma garantia fidejussória, tá certo? Muito bem. Ó, a Ana Paula falou que usava aqui o mnemônico refluxo, que é quase igual. Mas estende aí a palavra. Refluxo. Boa, muito boa. É que eu pensei bem também. Que suco dá refluxo, né? É meio porcaria, assim, meio ácido, dá refluxo. Fala assim. Ah, cara. Você toma que suco? Não. Toma. E tem um outro tipo de garantia? Não, mas é porque meu pai era dono do que suco. Não, Zé. Então tá bom. Tem outra lá que chama Encovenants. O que são
O que é a garantia em covenants? É o seguinte, a empresa, ela assume o compromisso de manter alguns indicadores financeiros dentro da linha, tá certo? Então isso quer dizer o seguinte, o endividamento da empresa, por exemplo, não pode ser 2 vezes o patrimônio líquido. Isso é um covenant. Se passar de 2 vezes o patrimônio líquido, essa debênture ela é callable. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o investidor ele pode requerer a grana dele de volta com os devidos juros para sair daquela operação. Afinal de contas, ele tinha topado comprar aquele papel naquele nível de risco, não como está agora. Entendeu? Vou me acalmar. Muito bem. Então, é isso. Isso de garantias que você tem que se lembrar, tá? Você tem que se lembrar. E aí, o que acontece? Chega lá na prova, cai esse treco. E como é que cai esse negócio aqui na prova, né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu achar. Já está aberto, eu só preciso achar, que é tanta aba aberta aqui que eu vou falar para você, né? Eu tenho problemas com isso. Esse não. Aqui, achei. Dá uma olhada aqui na questão que vai te encontrar lá na prova do CFP. Diz assim, suponha que uma empresa emita 3 séries diferentes de debêntures com mesmas características, exceto pelas garantias de cada operação. Né? Então, o que muda? Série 1, debênture subordinada. Série 2, debênture quirografária. Série 3, debênture com garantia real. Amado professor Eduardo Tavares, qual seria a garantia mais forte de todas aí? A série 3. Garantia real. Série 3, perfeito. Depois a série 2, depois a série 1, certo? Então, a série 2 é sem garantia, a série 1 é a pior das situações, porque se ferrar, ferrou. Né? Ferrou. É a mais pior de ruim. É isso aí. Aí olha a pergunta, qual deveria ser a classificação das debêntures por taxa em ordem crescente? Agora, Zezinho perguntaria, mas o que a tampa tem a ver com a panela? Né? Qual é a relação entre essas coisas? O que a gente estava falando de garantias, agora o exercício pergunta de taxa. Uhum. E aí? E aí? Quanto... Que coisa, Fati? No Pablo, espanhol. Espanhol. Bom, seguinte. Quanto melhor a pensar o garantia, seguinte, melhor a taxa, né? risco e retorno. Então, se o risco percebido pelo investidor é maior, portanto, uma garantia mais fraca, a minha taxa será maior. Perfeito. O Rogério está falando aqui. Estou batendo de volta que ele já chegou me chamando de Fernando. Tá? O Rogério está falando, o Rodrigão está falando aí. É o seguinte, menor garantia, mais risco. Então, a subordinada, que é a menor garantia, vai ser mais risco. Mais risco, mais taxa, mais retorno exigido. Tá certo? Então, menor garantia, maior retorno. Tá certo? É isso que a gente tem que lembrar. Se a gente tem que lembrar disso, dá um zoinho aqui. A série 1, que é de menor garantia, é maior retorno. Tá certo? A série 2 é o meio do caminho e a série 3 é maior garantia, menor retorno. Então, vai ser do menor para o maior, porque pergunta a taxa em ordem crescente. Vai ser garantia real, série 3, debênture quirografária, série 2, debênture subordinada, série 1. Tem que ser 3, 2, 1. Beleza? Procura aqui 3, 2, 1, acha 3, 2, 1, pernilongo na tela, clicou no 3, 2, 1, vai no Verificates, aí você verifica, aí nos diz aqui que é isso mesmo, é 3, 2, 1. Beleza? Wonderful. Are we together? Muito bom, muito bom. Together forever. Olha lá. Questão número 2, né? Suponha que uma empresa emita 3 séries diferentes de debêntures com mesmas características, está com cara igual ao anterior. Mas há opções embutidas. Então, as características são iguais, exceto por um negócio chamado opções embutidas. Né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, suponha que uma empresa emita 3 séries diferentes de debêntures com mesmas características, exceto pela existência de opções embutidas. A Planejar ama essa questão. A série 1, ela não tem opção embutida. A série 2, ela tem uma call embutida. E a série 3, ela tem uma put embutida. Tá? Então, eu vou ser muito breve aqui,
uma explicação rápida, Edu. Ver se eu estou sendo claro, porque às vezes eu não sou claro, mas eu quero dizer o seguinte, que quando você tem uma call embutida, call é sinônimo de opção de compra. Então, é direito de alguém comprar algo que pertence ao trem. Ou certo? trem. Ou trem. Então, olha só. A empresa foi lá e fez uma emissão de debêntures. Fez a emissão de debêntures. Essa debênture foi colocada no mercado, o investidor comprou essa debênture e está na mão do investidor. Se está na mão do investidor, nesse momento pertence a ele, está registrado com um papel, né, escrituralmente, está lá na mão do investidor, pertence a ele. Se é uma debênture com call embutida, então quer dizer que a empresa tem o direito de comprar essa debênture. Então, uma debênture com call quer dizer que é uma debênture que confere ao emissor o direito de resgatar esse papel a um determinado nível de preço. E, portanto, é uma vantagem do emissor e não do investidor. É verdade. Beleza? É verdade. Se essa debênture se valorizar, a empresa pode comprar dele mais barato. E aí ele se ferra. Exato, porque tem um preço lá que está combinado de exercício. Debênture subiu de preço, vai lá daqui, investidor, sai fora, voltou para a ceninha. Bullying total, entendeu? E se tiver uma debênture com put, é o contrário, porque a put é o direito de top, mano. Vender. Então, se houver uma debênture com put, o investidor está lá com aquela debênture na mão. O risco percebido foi aumentando, a debênture está caindo de preço. Ele tem o direito de devolver essa debênture para o emissor nesse nível, não naquele nível lá embaixo. Então, isso protege o investidor da queda no preço da debênture. Percebeu? Isso é muito importante. Então, a debênture com put, ela normalmente tem um risco menor, portanto, taxa menor. A debênture sem nada está no meio do caminho e a debênture com call é que vai ter a taxa mais alta. Por quê? Porque o controle de resgatar antes ou não fica na mão do emissor e, portanto, o investidor vai exigir um retorno mais alto. Tá certo? Então, debênture com put, sem nada, debênture com call. Essa é a ordem crescente das taxas. Vamos comigo aqui. Bora lá. Então, está perguntando qual deveria ser a classificação das debêntures por taxa em ordem crescente. Então, a gente falou que é com put embutida, depois sem nada e depois com call embutida. 3, 1, 2. Procuraremos 3, 1, 2. Pernilongo na tela, pernilongo. 3, 1, 2. Dá um verificates. Teremos lá 3, 1, 2. Acertamos mais essa. Beleza? Bom. Tavarinhos, meu caro, que eu me lembre, é isso que cai. Não me lembro de cair nada muito além disso. Não, é isso aí. Foi na mosca aí. No pernilongo. No pernilongo. Muito bem. Muito bem. Eu acho que então ficaremos por aqui. Temos dúvidas? As pessoas não têm dúvidas, né? As pessoas, elas sabem tudo. Elas acham que sabem tudo. Se não tiver dúvidas, se não tiver dúvidas, farei um serviço de utilidade pública. Por favor. Não sei se vocês que estão assistindo a nossa live sabem, mas a USP começou hoje a festa do livro da USP. Olha só que maravilhoso. Se você gosta de comprar livro com descontos maravilhosos, eu não estou ganhando nada. A festa da USP não está me patrocinando, mas eu já fiz umas comprinhas hoje de manhã. Então, vale a pena. Tem... Online. Isso, online. É a primeira vez que eles fazem online, né? Por causa da pandemia. A USP não vai promover a aglomeração, que quem já foi lá sabe que aglomera muito. Então, dá um Google lá, Festa do Livro da USP, entra lá e dá uma olhadinha. Tem trocentas editoras lá, nem lembro quantas são, com descontos que são bons pra caramba. Eu gosto. Muito bom. Lembrando que o mais barato é não comprar. Sempre. Não comprar nada, o desconto é maior. Mas, pra quem tá eu digo isso.
Porque eu sou maluco por livro, né? Então eu nem vou entrar, porque se eu entrar, eu vou fazer besteira. Então, eu entrei e já me arrependo, mas tudo bem. Pois é. Eu entrei e já fiz um estraguinho, mas vale a pena. Comprei livro para minha filha, comprei alguns livros infantis, desconto bom. E é Legal. isso, é sempre bom. Quem Pô, eu curte queria aí lembrar também, antes que o pessoal vá embora, que a gente tem uma live na quarta-feira, né? Que a gente vai conversar com ex-alunos, né? Que se prepararam do CFP, passaram na prova do CFP. Então vai ser uma troca de experiências bem legal, né? Falando como é que foi a preparação, o que o cara achou mais difícil na prova, o que ele recomenda do ponto de vista de estudar para a prova. Então é legal vocês participarem. Clica no link da bio aí, faz a inscrição e participa com a gente. Vai ser da hora, vai ser bem bom. É verdade, é isso aí. Ó, a Graziele está falando aqui, pedindo para a gente falar mais um pouco sobre call e put. A gente vai falar disso quando entrar em derivativos, né? Então, vai ter lá a live, é só acompanhar as nossas lives aí. Logo, logo a gente entra na parte de derivativos, que a gente está caminhando para o fim do módulo 2, né, do CFP. Então, logo, logo entra derivativos aí. Estamos na metade, mais ou menos, né? E aí vai rolar essa conversa aí sobre call e put. Legal, bom você ter falado, porque é meio longo, sabe, Graziele? Então, se a gente ficar aqui, vai meia hora para falar disso. Então, eu vou reservar, inclusive, né, 2 momentos CFBs para a gente falar disso. Estratégias com call e estratégias com put, tá bom? Isso aí. Obrigado, Beleza, obrigado, galera. pessoal que acompanhou a gente. Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Tamo junto. Tchau, valeu.